Eu sei como é acordar com o peito apertado e com a mente em neblina. Parece que algo puxa por dentro e nada se resolve de fato. A vida anda e você sente que ficou para trás. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência. É a sensação de que existe um tabuleiro invisível que decide antes de você. É disso que vamos falar. E é por isso que você está aqui. Quando eu digo ressonância, eu estou falando da engrenagem que molda o que você percebe e o que você atrai. Tudo vibra, tudo emite. Você também. O que você sente vira assinatura energética e essa assinatura conversa com o campo de informação. A resposta do campo volta na mesma língua. Por isso, alguns padrões se repetem com precisão cirúrgica. Relacionamentos que começam iguais e terminam iguais. O dinheiro que entra e some na mesma curva. A ansiedade que promete controle e entrega exaustão. Não é castigo, é física em ação. Existe uma dor silenciosa que eu reconheço em você. A dor de desconfiar que sua vida está sendo escrita por roteiros alheios. A dor de perceber uma dissonância entre o que você deseja e o que você vibra. Por fora você diz que está tudo bem. Por dentro o corpo acusa. Tensão na nuca. Respiração curta. Queda de vitalidade no fim do dia. A mente corre atrás do amanhã e foge do agora. Esse é o combustível perfeito da Matrix. Ela se alimenta da sua urgência. Ela se retroalimenta da sua distração. Ela próspera toda vez que você acredita que só falta mais uma meta para finalmente descansar. Eu não vou oferecer slogans. Eu vou oferecer clareza. Energia é informação. Informação organiza matéria. Uma crença não é só uma ideia. É uma frequência que sustenta probabilidades. Quando a sua mente insiste no enredo de escassez, seu campo fica em coerência com esse enredo. A função de onda colapsa onde já havia costume. Por isso a vida repete script. Não porque o universo seja contra você, mas porque o campo responde ao que você sustenta sem perceber. Autossabotagem não é defeito moral. É um choque entre intenção e assinatura. É quando você pede abundância e vibra ameaça. Pede amor e vibra defesa. Pede paz e vibra controle. Talvez você tenha tentado a espiritualidade performática. Frases bonitas, rituais vistosos, fotos de luz e promessas de atalho. Eu entendo. Quando a dor aperta, a gente busca qualquer ponte. Só que a ponte real é silenciosa. É precisa. É prática. Ela começa quando você aprende a observar o próprio campo sem julgamento. Quando você reconhece o que realmente está emitindo. Quando você encara os ruídos que preferiu empurrar para debaixo do tapete. A ansiedade de prever o futuro. A fuga do presente. O impulso de provar valor o tempo todo. Esses ruídos baixam a coerência e mantêm a ressonância presa num loop. Você não precisa acreditar em mim. Faça um teste dentro de você agora. Lembre de um episódio que doeu muito. Perceba o corpo. Observe como o estômago contrai. Como os ombros se fecham. Como a memória puxa outras memórias com a mesma cor. Isso é ressonância. Agora lembre de um momento de beleza real. Silêncio. Respiro profundo. Uma clareza aparece. O corpo abre. O tempo dilata. Isso também é ressonância. A diferença entre os dois estados não é poética. É mensurável no impacto que cada um tem sobre decisão, foco e percepção. A Matrix aposta que você não notará essa diferença enquanto corre atrás do próximo problema. Eu vou conduzir você por um caminho que une ciência e espírito sem folclore. Vamos conversar sobre campo, sobre frequência portadora, sobre coerência entre pensamento, emoção e imagem mental. Vamos falar de ondas escalares, de como a informação se imprime no seu sistema. E vamos tratar do arquétipo como projeto original de excelência que pode ser acessado e integrado de modo responsável. Tudo isso com aplicação direta na sua vida comum. Porque a liberdade espiritual não é fuga do mundo, é lucidez dentro dele. Se você me acompanha até aqui, algo dentro de você já começou a mover. Uma parte sua percebeu que não há inimigos externos a vencer. Há padrões a serem desmagnetizados. Há informação a ser requalificada. Eu vou mostrar onde esse tabuleiro invisível ganha força e como ele sustenta narrativas que parecem suas, mas não são. Quando você enxerga a estrutura, o jogo perde o feitiço. E quando o feitiço cai, a porta aparece. Nós vamos atravessar essa porta juntos.
E ao cruzá-lo você entenderá porque certas peças sempre estiveram posicionadas do mesmo jeito. E então o desenho inteiro fará sentido. Quando eu falo Matrix, eu não estou falando de um vilão externo com capa e truques. Eu estou falando de um sistema de informação que estrutura a forma como você percebe, decide e sente. É um campo que oferece atalhos de interpretação e de comportamento. Ele dá as respostas antes que você formule a pergunta. Ele entrega um cardápio de crenças se você escolhe achando que foi livre. Só que não foi. A Matrix opera por ressonância. O que você sustenta vira frequência portadora. Essa frequência atrai narrativas compatíveis. Então a realidade parece confirmar aquilo que você já carregava sem saber. A configuração social dessa estrutura começa cedo. A escola treina para a resposta certa e para o medo do erro. A família treina para caber no molde local. A cultura treina para medir valor por barulho e por aparência. Os meios de comunicação treinam a sua atenção para o urgente e não para o importante. As plataformas mensuram seu humor por cliques e por contagens. Tudo isso cria uma trilha de baixa consciência. Você anda nessa trilha e pensa que escolheu. Na verdade, você apenas seguiu a pista de menor resistência. O cérebro economiza energia e a Matrix agradece. É previsível. É eficiente. É confortável no começo e caro no final. Nós aceitamos essa engrenagem porque desconhecemos o mecanismo. Ninguém nos ensinou que ideia é frequência. Ninguém nos mostrou que emoção é um campo que mantém padrões de probabilidade. Disseram para você ser competente e ser rápido. Não disseram para você ser coerente. Disseram para você vencer a competição. Não disseram para você vencer a própria dissonância. Quando a pessoa não conhece a lei da ressonância, ela busca validação para compensar a sensação de vazio. A validação dá recompensa rápida. A dopamina sobe. O vazio volta. O loop se fortalece. A Matrix vibra em cima dessa dança de carência e promessa e prorrogação do alívio. Como somos conduzidos a padrões? Primeiro, por saturação de narrativas. Repetem para você que segurança vem de controle absoluto. Repetem que amor é performance e é prova constante. Repetem que escassez é o clima normal do planeta. Você internaliza essas histórias. Sem perceber, você aciona gatilhos de vigilância permanente. O corpo vive em alerta. O campo registra ameaça. A mente antecipa catástrofes. Esse estado cria uma assinatura vibracional tensa. E a assinatura tensa colapsa realidades igualmente tensas. Então você diz que tem azar. Não é azar. É coerência com o que está sendo emitido. Outro modo de condução é o condicionamento da atenção. A Matrix disputa seu foco. Ela se alimenta de microdistrações repetidas. Cada vez que você perde presença, você cede soberania do seu campo. A atenção se fragmenta e a coerência cai. Sem coerência, não há amplitude de escolha. Sem amplitude, a vida vira trilho. Você corre e não sai do lugar. E acredita que precisa correr ainda mais. Esse é o ponto em que a maioria se cansa e desiste de si. Eu não quero que você desista. Eu quero que você entenda o mecanismo. Porque quando você entende o mecanismo, a porta aparece. Vamos para as lições filosóficas e espirituais em linguagem simples com aplicação interna. A primeira lição é sobre meta-observação. Eu observo o que penso sem me confundir com o pensamento. Eu observo o que sinto sem me confundir com a emoção. Parece sutil e é revolucionário. Quando você observa o fluxo sem identificar, você cria um intervalo. Nesse intervalo cai o feitiço do roteiro automático. Esse intervalo é a brecha por onde entra a liberdade. O exercício é interno e silencioso. Durante o dia, escolha 3 momentos, se pare por alguns instantes. Não para fugir do mundo. Pare para notar qual narrativa está ativa agora. Nomeie em voz baixa dentro de você. História de ameaça. História de escassez. História de prova. Reconheça e não lute. Apenas reconheça. O reconhecimento desmagnetiza. A segunda lição é sobre requalificação de informação. Não se trata de afirmar algo bonito por cima de uma ferida. Isso seria maquiagem. Eu examino a crença base que está dirigindo meu campo. Se a crença diz que só existe amor com sacrifício, eu pergunto de onde isso veio. Eu sinto o corpo enquanto pergunto. Se o corpo contrai, é sinal de mentira aprendida.
Nesse caso, eu escolho uma nova referência. Eu trago para minha tela mental uma cena de cuidado verdadeiro que eu já vivi, mesmo que tenha sido breve. Eu deixo essa cena imprimir o meu campo até que o corpo relaxe. Quando o corpo relaxa, a frequência muda. Quando a frequência muda, o colapso de probabilidade muda também. É ciência aplicada à experiência. A terceira lição é sobre o arquétipo como projeto de excelência. Não é fantasia. É memória do que é pleno em essência. Escolha um arquétipo que represente sabedoria e equanimidade. Pode ser uma figura histórica. Pode ser uma imagem simbólica. Traga essa figura para a sua presença interna. Pergunte o que ela faria neste exato contexto real em que você se encontra. Não é roleplay. É alinhamento de referência. O cérebro precisa de modelos para reorganizar rotas. O campo precisa de uma frequência portadora, estável para sustentar a mudança. Quando você evoca um arquétipo com respeito e constância, o seu sistema encontra nova coerência. A Matrix perde a primazia de ditar o seu script. A quarta lição é sobre higiene de atenção. Aqui você não vai cortar o mundo. Você vai afinar o filtro. Antes de abrir uma fonte de informação, pergunte para si mesmo: essa fonte eleva a minha coerência ou a quebra? Essa pergunta precisa de sinceridade radical. Se a resposta é que quebra, você interrompe o consumo por um período e observa o estado interno nas horas seguintes. Sem anúncio para ninguém. Sem espetáculo. Apenas você e seu campo. O exercício revela a dependência de picos emocionais. Ao desmontar essa dependência, a atenção volta para você. E com ela volta a soberania. A quinta lição é sobre acordo interno. A maioria vive em conflito consigo. Uma parte quer avançar. Outra parte pede resgate. Outra parte quer reconhecimento imediato. Nada se sustenta nesse estado. Crie um acordo simples entre suas partes. Eu escolho verdade. Eu escolho responsabilidade. Eu escolho gentileza comigo quando eu errar. Ao fazer esse acordo, você reduz ruído emocional. Menos ruído significa mais precisão vibracional. Com precisão, a sua vida deixa de ser roleta. Deixa de ser narrativa herdada. Vira a presença que decide com clareza. Exemplos de saída do sistema precisam ser concretos. Uma pessoa percebia que sempre aceitava projetos que a esgotavam. Ela dizia que era por necessidade. Na verdade, era por medo de não ser vista. Ela aplicou a meta-observação por 21 dias. Notou o padrão de prova. Notou o corpo tenso sempre que surgia uma proposta de última hora. Requalificou a crença de que valor depende de sacrifício. Evocou um arquétipo de sabedoria e firmeza. Aprendeu a dizer não sem culpa. Em poucos meses, a agenda ficou mais limpa e mais rentável. Isso é saída da Matrix. Outro exemplo. Um homem vivia reativo em casa. Ele achava que o problema era a família. Na verdade, era o loop de ansiedade de controle. Ele praticou higiene de atenção e cortou fontes que acendiam gatilhos de ameaça. Reprogramou o começo da manhã para silêncio ativo e pergunta de coerência. Depois de algum tempo, a casa entrou em outro ritmo. Não foi milagre. Foi mudança de frequência portadora. Tudo isso é espiritual e é prático. Não há rito secreto. Há lucidez aplicada. A ciência da ressonância vivida no cotidiano. Você começa onde está. Você observa. Você requalifica. Você alinha. Você sustenta. A vida responde. A resposta confirma a nova assinatura. Essa confirmação fortalece a confiança em você. Não em slogans. Em você. A Matrix continua existindo no mundo, mas ela deixa de comandar o seu campo. Eu guardo uma pergunta para você carregar nos próximos minutos. E se as peças do tabuleiro estivessem organizadas para que você nunca tivesse tempo de ver a própria organização? E se a manutenção do ruído fosse a verdadeira tática? Nós vamos abrir essa arquitetura de manutenção agora. E quando você enxergar o dispositivo de aprisionamento que parece natural, tudo que parecia imutável ficará transparente. A Matrix não prende com grilhões visíveis. Ela prende com ritmos. Ela marca um compasso e o corpo obedece. Todo dia você acorda e uma batida começa dentro da cabeça. É a batida da urgência. Corra. Responda. Prove. Essa batida cria um trilho emocional. O trilho dita prioridades, você apenas acompanha. O que parece vida é, na verdade, coreografia.
Você dança sem perceber que alguém escolheu a música horas antes. O mecanismo principal é a fabricação de escassez. Não aquela escassez honesta do que de fato falta. Eu falo da escassez fabricada por sinais que empurram o seu sistema para vigilância constante. Falta tempo, falta reconhecimento, falta garantia. O corpo recebe o alarme e prepara a defesa. Quando a defesa domina, nós perdemos amplitude, perdemos imaginação, perdemos capacidade de escolher com calma. A Matrix sabe que o cérebro economiza energia e prefere atalhos. Ela oferece o atalho do medo, e medo sustentado vira frequência portadora. Outro dispositivo é a engenharia da comparação. A comparação tem cheiro de metal e gosto de ferrugem. Ela raspa a autoestima e mata a gratidão silenciosa. Você olha para o lado e sente um tipo de vazio ácido. O ácido corrói a percepção de valor próprio. Com o valor corroído, você aceita qualquer roteiro que prometa alívio rápido. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas brilhantes vendendo a própria presença por pouco. Não por maldade, por falta de conhecimento do próprio campo. Sem saber que o campo responde primeiro ao que você sente sobre si mesmo e só depois ao que você diz desejar. A condução mais sofisticada é feita pela linguagem. Palavras são moldes. Moldes criam formas. Repare como expressões comuns plantam narrativas inteiras sem que você note. Tenho que estar à frente. Não posso falhar. Se eu parar, eu perco tudo. Cada frase instala uma geometria no seu pensamento. A geometria vira caminho preferencial. Caminho preferencial significa repetição. Repetição vira destino aparente. E o aparente engana com perfeição. É por isso que tanta gente jura que não tem escolha. Na verdade, não tem repertório vibracional para escolher. Existe também a fábrica de ruído emocional. Ruído não é intensidade. Ruído é confusão prolongada. É quando você mistura 10 temas e não aprofunda nenhum. O ruído tira a nitidez do que importa e transforma tudo em urgência sem alma. O corpo fica cansado e a mente perde precisão. Sem precisão vibracional, qualquer possibilidade mais elevada não consegue colapsar. É como tentar esculpir mármore com as mãos tremendo. Não falta força, falta estabilidade. Eu quero que você veja o fio que costura esses dispositivos. Todos eles sequestram a atenção e instalam narrativas de ameaça. A ameaça contínua reduz o campo de visão e estreita o futuro. A vida vira corredor. No fundo do corredor existe uma porta pintada com palavras conhecidas. Segurança, status, aprovação. Você caminha até ela e entra. Do outro lado há outro corredor, com as mesmas palavras. E assim passam os anos. Agora eu apresento paralelos que ajudam a entender sem cair no óbvio. Imagine um museu com salas alinhadas. Cada sala traz uma curadoria emocional. Sala da ansiedade com quadros de prazos e relógios. Sala da escassez com esculturas de contas e boletos. Sala da comparação com retratos de vidas editadas. Você entra em cada sala e sente o corpo reagir. A curadoria da Matrix decide a ordem da sala e a iluminação. Você acha que está escolhendo a obra preferida. Na verdade, a iluminação já decidiu por você. O exercício interno é simples e profundo. Quando perceber que entrou numa sala, pergunte para si mesmo qual é a curadoria ativa agora. Dê nome à sala. Nomear devolve luz à percepção. Com luz, a obra perde poder de hipnose. Outro paralelo. Pense no navio que segue por eclusas invisíveis. A água sobe e desce de acordo com válvulas que você não vê. Esses níveis são os estados emocionais. Se você vive no nível de ameaças com portas, mantém você ali. Toda decisão vira manobra de sobrevivência. A saída começa quando você localiza a alavanca que regula a água dentro do seu próprio casco. Essa alavanca é a meta-observação. Você observa o impulso e recusa a pressa. Você observa a narrativa e recusa a conclusão automática. Ao fazer isso, a água começa a subir por dentro. O navio ganha outro horizonte. Vou descrever exercícios internos que desmagnetizam o aprisionamento. Primeiro exercício: auditoria de narrativa. 3 vezes ao dia eu paro e pergunto o que está dirigindo meu foco neste minuto. Se eu encontro a voz da urgência, eu reconheço e respiro em silêncio até que o corpo solte os ombros. Não é ritual dramático, é precisão aplicada.
Quando o corpo solta, a assinatura muda. Quando a assinatura muda, a decisão muda. Segundo exercício: rastreamento de ganho secundário. Toda repetição tem um prêmio escondido. Pode ser sensação de controle. Pode ser desculpa elegante para não se expor. Eu identifico o prêmio e declaro que não preciso mais dele. Sem prêmio, o loop perde combustível. Terceiro exercício: requalificação simbólica. A Matrix adora símbolos esvaziados. Eu devolvo sentido a um símbolo que me represente dignamente. Pode ser a imagem de uma ponte antiga que resiste a tempestades. Eu não fico no poético vazio. Eu me pergunto que atitude encarna a ponte no meu dia comum. Pode ser manter um não com serenidade diante de um pedido que atravessa limites. A cada vez que eu sustento essa coerência, eu reforço o símbolo dentro do meu campo. Com o tempo, o símbolo vira hábito vibracional. Quarto exercício: silêncio estratégico no ponto de virada. Todo conflito tem um ponto onde o fogo quer se multiplicar. Nesse ponto, eu escolho o silêncio por alguns instantes. O silêncio não é passividade, é contenção de vazamento de energia. Eu deixo o fogo morrer por falta de oxigênio emocional. Depois eu falo com precisão e com respeito. A redução do ruído permite que a realidade colapse em direção a soluções antes invisíveis. Quem observa de fora chama de sorte. Eu chamo de coerência mantida até o fim. Exemplos de ruptura com o sistema mostram a mecânica em ação. Uma gerente carregava a crença de que só seria respeitada se estivesse exausta. Ela revisou a frase mestra e descobriu o prêmio oculto. A exaustão lhe dava identidade de mártir. Ela trocou o símbolo do mártir pelo símbolo do guardião do essencial. Passou a entregar com precisão e a recusar excesso. Em poucos meses, o time ajustou o ritmo e a qualidade subiu. Outro caso: um terapeuta vivia preso no corredor da aprovação. Sempre cedia preço e agenda. Ele aplicou silêncio estratégico nos pedidos fora do acordo. Respondeu apenas depois que o corpo voltava à neutralidade. O campo parou de emitir carência. Os clientes que buscavam apenas desconto se afastaram e os que buscavam profundidade se aproximaram. Isso é desmagnetização em tempo real. Talvez você pense que tudo isso exige situações especiais. Não exige. Exige honestidade radical consigo e prática diária de meta-observação. Exige coragem para encarar o ganho secundário que mantém a dor viva. Exige disposição para sustentar símbolos com ações correspondentes. Quando essa tríade se firma, a Matrix perde combustível. Ela continua tentando, mas você não alimenta mais o gerador. Há um detalhe que quase ninguém nota e que muda o jogo inteiro. A Matrix não teme a sua força. Ela teme a sua estabilidade. Força pode explodir e gastar tudo num só dia. Estabilidade vira nova assinatura no campo e reescreve probabilidade de maneira silenciosa e irreversível. É disso que vamos tratar a seguir. Existe um procedimento simples e exige presença. Ele realinha atenção-emoção imagética numa mesma direção. Quando você sustenta esse alinhamento por tempo suficiente, a arquitetura antiga desaba sem barulho. E o caminho que parecia muralha se torna passagem. Talvez exista algo pedindo resgate dentro de você agora. Não é um grito. É um murmúrio que aparece nas madrugadas silenciosas. Será que a sua pressa protege algo que você ainda não quis enxergar? Será que o medo de desapontar alguém moldou decisões que não combinam com a sua natureza? Eu não trago acusação. Eu trago presença. Eu peço que você se ouça por alguns instantes. Sem pressa, sem explicações. Apenas você, o corpo e o espaço entre um pensamento e outro. Eu quero fazer uma pergunta que abre portas internas. Quando foi a última vez em que você sentiu que estava inteiro em um único gesto simples? Lavar uma xícara com calma. Encostar a mão numa parede fria. Entregar uma palavra precisa a alguém que precisava de precisão. Inteireza não é espetáculo. Inteireza é coerência. Quando você experimenta esse estado, surge uma clareza que não depende de aplauso. Essa clareza é um indício de que existe saída, mesmo para o problema que parece sem mapa, mesmo para a dor que você carrega há anos no mesmo lugar da memória. Talvez você sinta que já tentou de tudo e que nada mudou de fato. Eu entendo. Quando o campo está cansado, qualquer novo caminho parece promessa cansada. Então eu proponho algo menor e mais profundo.
Eu proponho um experimento de pensamento atento. Não pensamento ansioso. Pensamento atento. Escolha uma situação que está drenando a sua energia hoje. Visualize o cenário com o máximo de sobriedade. Sem enfeite. Sem drama. Agora retire desse cenário tudo o que é expectativa do outro. Retire o olhar de avaliação que você aprendeu a temer. Retire a cobrança que você mesmo adicionou para parecer forte. O que sobra nesse palco reduzido? O que sobra costuma ser simples. Às vezes sobra apenas um pedido claro. Às vezes sobra um não que precisa nascer com respeito. Às vezes sobra silêncio. Perceba como o corpo reage a essa visão mais limpa. Se o corpo abre, existe verdade. Onde a verdade, existe caminho. Eu costumo dizer que pensamento é ferramenta quando nasce de um centro sereno. Pense em linhas que se cruzam no ponto exato. Se as linhas se cruzam fora do ponto certo, nasce ruído. Se se cruzam no ponto certo, nasce direção. Direção não é obstinação. Direção é gentileza firme. Você pode desenhar essa direção todos os dias dentro da sua cabeça. Você escolhe uma frase que representa o seu acordo interno. Algo curto e honesto. Eu sustento o essencial. Eu honro o meu ritmo real. Eu respondo com precisão. Repita em silêncio até sentir que o corpo aceitou a ideia. Quando o corpo aceita, a ideia vira. Frequência. Quando vira frequência, a realidade começa a responder de outro modo. Não é magia. É coerência que aprende a permanecer. Deixe-eu levantar mais uma questão que talvez você evite por cuidado com a própria sombra. O que você perderia se a sua vida se tornasse mais simples e mais coerente a partir de hoje? Às vezes existe apego à narrativa do cansaço. Ela nos dá identidade, nos dá pretexto, nos dá a ilusão de valor por sofrimento. Se houver apego a esse enredo, não há julgamento aqui. Há convite. Reconheça que o enredo existe e que ele foi útil por um tempo. Agradeça a utilidade passada e permita que ele termine. Quando o enredo termina, outro pode começar. E o novo enredo não precisa de dor para provar valor. Precisa apenas de presença estável. Eu sei que você deseja um sinal de que a sua história pode virar agora. O sinal está no modo como você pensa quando decide com calma. O pensamento calmo não é lento. Ele é preciso. Ele pesa menos que o medo e mais que a euforia. Ele organiza o seu campo sem barulho. Faça um pacto consigo ao despertar. Hoje eu penso só o necessário. Hoje eu escolho uma atitude que represente quem eu decidi ser. Uma atitude. Apenas uma. Ao anoitecer, revise sem culpa e sem autoexaltação. Se conseguiu, celebre em silêncio. Se não conseguiu, aprenda com ternura. A repetição desse pequeno pacto cria sulcos de estabilidade. E estabilidade é a língua que a realidade entende quando precisa reconfigurar rotas. Talvez você esteja se perguntando por onde começar amanhã cedo. Comece onde o corpo dói mais. Dê nome à dor com honestidade. Diga a si mesmo: eu vejo você. Fique alguns instantes com essa presença sem pedir resposta imediata. O simples ato de ver sem fugir reduz o ruído que alimenta o labirinto. Quando o ruído cai à porta que antes não existia, começa a surgir no canto do olhar. E quando a porta surge, a coragem encontra espaço para nascer. O nascimento da coragem é silencioso. Quase ninguém nota. Mas você nota. E isso basta. Eu vou deixar uma sensação no ar para conduzir você adiante com leveza. Existe um procedimento discreto que amarra pensamento, emoção, imagem numa só linha de força. Ele não pede esforço heróico. Pede constância gentil. Quando essa linha se sustenta, o tabuleiro altera o desenho sem alarde. Nós estamos chegando perto desse ponto de virada. E quando ele acontecer, você reconhecerá sem dúvida, porque a vida começará a responder com a mesma serenidade que você passou a sustentar por dentro. Eu chego aqui com serenidade. Tudo que percorremos aponta para um mesmo centro. A matriz opera por informação e por ritmo. Ela instala histórias que se repetem porque encontram a mesma assinatura no seu campo. Você aprendeu a reconhecer os sinais. A urgência sem alma. A comparação que corrói. O ruído que tira precisão. Aprendeu também que pensamento pode ser medicina quando nasce de um centro estável. E que coerência não é performance. Coerência é silêncio que organiza. Agora eu fecho o mapa de forma simples. Primeiro, meta-observação. Eu vejo o que penso e o que sinto sem virar refém do fluxo.
Esse ver cria intervalo. O intervalo cala o roteiro automático. Segundo, requalificação de informação. Eu investigo a crença base. Eu sinto o corpo para testar verdade. Onde o corpo relaxa existe via limpa. Terceiro, arquétipo como referência de excelência. Eu trago o modelo de sabedoria para dentro da decisão real. Eu uso esse modelo como direção e não como fantasia. Quarto, higiene de atenção. Eu escolho fontes que elevam a minha coerência e afasto fontes que quebram a minha paz. Quinto, acordo interno. Eu declaro verdade, responsabilidade, gentileza comigo. A tríade reduz ruído, e ruído menor libera potência. Tudo que parecia muro vira passagem quando você sustenta a estabilidade. A vida não muda por choque teatral. A vida muda quando a frequência portadora muda de forma consistente. A nova frequência nasce de gestos pequenos e reais. Um não dito com respeito. Uma pausa no ponto de virada. Um símbolo que vira atitude concreta. Uma frase de direção repetida até o corpo aceitar. Isso parece modesto, só que não é. É fundamento, e fundamento sustenta pontes que não caem. Eu quero que você lembre de duas coisas quando acordar amanhã. Primeira, você não precisa vencer o mundo. Você precisa vencer a própria dissonância. Segunda, não existe atraso para quem decide com presença hoje. O campo responde ao que você sustenta agora. Se agora existe atenção lúcida, se agora existe gentileza firme, se agora existe compromisso com o essencial, então a realidade já começou a se reorganizar a seu favor, mesmo que os sinais sejam pequenos. Eles contam a verdade do que vem a seguir. Talvez exista medo de perder uma identidade antiga. Eu respeito esse medo. Ele protegeu você por um tempo. Agradeça e encerre o contrato. Você pode caminhar sem a armadura. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você ficou inteiro. Inteireza não é invulnerabilidade. Inteireza é a capacidade de permanecer na própria assinatura mesmo quando o vento muda. Quando você permanece, a Matrix perde acesso ao seu painel de controle. Ela segue lá fora, mas aqui dentro não manda mais. Eu termino com um convite prático para hoje ainda. Escolha uma situação real que exige decisão. Reduza o cenário ao essencial. Retire expectativa alheia. Retire autocobrança teatral. Observe o corpo até encontrar o ponto em que a respiração se faz sem esforço. Diga a si mesmo a frase do seu acordo interno. Em seguida, faça a menor ação coerente possível. Não a maior, a menor. Veja o efeito. Registre em silêncio. Repita amanhã. Depois de alguns ciclos, você notará que o tabuleiro mudou de desenho sem alarde. É assim que a liberdade espiritual se instala. Sem espetáculo, com consistência. Se este conteúdo foi útil, eu peço seu apoio agora. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos desta jornada. Deixe o seu like para que o algoritmo permita que esta mensagem alcance quem precisa. E comente aqui embaixo qual narrativa você decidiu requalificar a partir de hoje. Escreva uma frase simples e honesta. Eu leio com atenção. Sua partilha fortalece a sua escolha e ajuda outras pessoas a encontrar a própria porta de saída. Seguimos juntos, estáveis, presentes, livres por dentro